E aí, pessoal, muitas informações sobre o Grêmio nesta terça de carnaval. Renato indica algum substituto para Michael, quem seria ele? Tem Fluminense e a dificuldade do Grêmio no Brasileiro. E tem também uma nova data para o Gauchão. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, no primeiro comentário fixado neste vídeo, você tem o passo a passo do trabalho home office para lhe dar R$4.000 de renda extra com investimento de R$67. Não perca a oportunidade. No link abaixo você tem, vá ali e entenda um pouco desta atividade. Gente, o técnico Renato indicou na última coletiva que Michael está com muita dificuldade de jogar 90 minutos. E usou a seguinte expressão: nós temos que treinar alguém para substituí-lo porque nós estamos vendo que o time cai de rendimento quando o Michael sai. Na verdade, a gente sabe disso há bastante tempo. Só que agora ficou evidente por quê? Porque a coisa está estourando. A coisa está estourando. A dificuldade do time em campo, o Campeonato Brasileiro e todos os problemas que o Grêmio teve. E, obviamente, como encarar a equipe do Palmeiras. Lembrando, o Grêmio vai fazer tudo para ter Michael no Campeonato Brasileiro, mas nas finais da Copa do Brasil. Só que é preciso dizer, neste momento, o seguinte: Michael está caminhando para o fim de carreira, assim como o Jeromel está, e o Grêmio precisa ter pelo menos o entendimento de continuidade, de entendimento que precisa dar continuidade. E foi isso que eu entendi na forma que o Renato se manifestou. O Grêmio prepara um substituto. E aí eu fui buscar quem são os nomes. Atualmente, os substitutos são Tassiano, que tem jogado praticamente todos os jogos como volante, Lucas Silva, que entra sempre que o Michael não pode, e Darlan, que foi escanteado. São esses. O titular é o Matheus Henrique, então os substitutos são esses. E o que eu posso dizer? Não são substitutos. Porque no momento em que o Renato diz que precisa trabalhar alguém para ser substituto, ele está dizendo que os que estão entrando não estão dando conta do recado. Isso é uma lógica óbvia. E aí a gente vai para o Grêmio como um todo e diz o seguinte: quem que o Grêmio poderia trabalhar? E aí eu acho que não exatamente pro enfrentamento contra o Palmeiras. O Grêmio tem dois volantes muito técnicos, que estão aí, vamos dizer, numa lista que pode ser vista como uma lista a seguir, que são Vitor Bobsin e Fernando Henrique. Dentro dessa concepção, ontem, por exemplo, o Bobsin jogou mais uma vez pela transição no enfrentamento contra o Próspera. O Grêmio perdeu 2-1, o Bobsin fez o gol. O Bobsin está ganhando ritmo, algo que não tinha conseguido fazer na última temporada. Ele está ganhando ritmo, ele está evoluindo. Seria Bobsin ao lado de Matheus Henrique um volante que pudesse dar um pouco mais do que dão Tassiano, Lucas Silva e Darlan? É uma pergunta. O Grêmio precisa desse jogador urgentemente. O Grêmio fracassou nas contratações. E esse é um ponto que a gente tem que também colocar de forma definitiva. E o fracasso do Grêmio nas contratações obriga o Grêmio agora a olhar para baixo. E aí eu já coloco para vocês o segundo conteúdo, que para mim é o mais importante de todos. O Grêmio, que estrearia no dia 27 de fevereiro no Gauchão, vai estrear no dia 3 de março contra o Brasil de Pelotas. E aí vem a notícia: com a transição. O time da transição será o time que estreia no dia 3 de março pelo Gauchão. E aí a gente tem Bobsin, a gente tem Fernando Henrique, a gente tem Bitelo, a gente tem Varela, a gente tem vários volantes de qualidade que nós vamos ver em ação jogando para os nossos olhos. Hoje a transição está jogando uma série de amistosos e de partidas para ganhar mais ritmo, para estar lá. Mas depois nós vamos ver no enfrentamento contra o Brasil de Pelotas, que é um time de Série B, contra o Juventude, que é um time de Série A, contra equipes que são um pouco mais fortes, um pouco mais firmes, e que nós vamos ter condição também de entender o nível de evolução desses jogadores. Mas fica evidente que o substituto de Michael, principalmente depois do que o Renato falou, não está no grupo do Grêmio.
O Renato, de certa maneira, desistiu desses 3 que eu citei, o Tassiano, o Lucas Silva e o Darlan, não é desistiu como jogador, né? Senão depois eles dizem, ai, como tu é cruel com os jogadores. Não estou dizendo que ele desistiu como jogador. Eu estou dizendo que ele desistiu para ser o substituto do Michael, para manter o mesmo nível ou mesma forma de jogar da equipe. O Bobson consegue ter a característica do passe, do encurtamento de espaço com posse de bola e com técnica. O Fernando Henrique também. Então, se eu fosse apostar, eu apostaria nos 2. Ou, vamos contratar qual? Qual jogador nós vamos contratar? Como contratar? Quem seria o jogador para isso? Essas são situações que a gente precisa tentar avaliar, precisa tentar entender para que o Grêmio volte a evoluir. Por fim, o Fluminense, que está dando uma aula de como utilizar jovens, o Fluminense ganhou do Ceará na noite de ontem, jogando pelo Campeonato Brasileiro, e botou praticamente uma pá de cal na chave de grupos pelo Brasileiro para o Grêmio. A Copa do Brasil, ela está virando muito mais do que a gente imaginou. Hoje, o Grêmio está garantido na pré-Libertadores. Não pode perder o jogo para o Atlético Paranaense. Não pode perder o jogo para o Atlético Paranaense. Se empatar, acabou o Grêmio na pré-Libertadores pelo Brasileiro, e aí vamos tentar a sorte e a vaga direta lá no campeonato, jogando lá contra a equipe do Palmeiras, a Copa do Brasil. Se não tiver isso neste momento, é pré-Libertadores. E a pré-Libertadores é 3 dias depois do enfrentamento contra o Palmeiras no dia 7 de março. Se o Grêmio vencer a Copa do Brasil, tudo estará tranquilo. Se o Grêmio não vencer, tudo estará muito complicado. Muito complicado. O planejamento, o plano do Grêmio, a forma de condução, a logística, vai ser uma loucura. Por quê? Porque não tem como tu montar. Imagina só, o Grêmio joga 28 de fevereiro, 7 de março. No dia 3 de março joga a estreia no Gauchão, como eu disse para vocês há pouco. Nós vamos ter no dia 10 a pré-Libertadores. Vai jogar com que time a Libertadores? O Gauchão comprometido, porque o Gauchão vai ser todo ele com a transição e não vai conseguir ter o time principal. Talvez um ou outro jogo. E eu digo comprometido não no sentido técnico, eu digo comprometido no sentido de logística e avaliação e planejamento de utilização do time principal. Esqueça. E aí a gente vai ter um time jogando 4 jogos, ou 2, ou 4, até tomara que 4, para garantir vaga lá na fase direta da Libertadores, quarta e domingo, quarta, vai ser uma loucura. E aí, em cima dessa realidade, é que a gente tem que entender que o fracasso do Campeonato Brasileiro é que deixou o Grêmio nessa situação. E não foi culpa de ninguém além do próprio Grêmio. Então, tudo agora é Copa do Brasil. Vocês vão ver, a partir de segunda-feira nós não vamos mais falar em outra coisa. Nós vamos falar em Copa do Brasil, porque se ganhar, redenção, vamos festejar, tá tudo bonito, tá todo mundo é melhor do mundo. Se não ganhar, nós vamos ter muitas dificuldades para poder avaliar e poder entender em que caminho o Grêmio vai tomar com o jogo andando, porque tu não vai parar de jogar. Então tu vai ter que fazer tudo meio que paralelo. Eu lembro que eu coloquei para vocês lá que o Grêmio tinha montado uma espécie de governo paralelo para tentar criar esse planejamento sem deixar acontecer. Tudo isso foi por água abaixo com os resultados ruins. Então, o Grêmio acaba hoje jogando tudo em cima da Copa. Não tem o que fazer. Jogou tudo em cima das Copas e o Fluminense é uma prova da nossa incompetência. Porque o Fluminense investiu menos, o Fluminense tem menos dinheiro, o Fluminense utilizou a base, o Fluminense fez tudo. O Fluminense está 4 pontos na nossa frente, faltando 2 rodadas. Dá para buscar? Dá, mas é meio mágica. Hoje não dá, né? Hoje a gente sabe que ficou complicado, São Paulo mais longe, Fluminense mais longe, deu tudo errado. E a gente agora precisa lamber as feridas, entender o processo para tentar crescer ali na frente. É isso que resta. E acho que é por aí. Então, Michael e o seu substituto, Gauchão no dia 3 e pré-Libertadores pelo Brasileirão.
César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.